E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vídeo de hoje, como conseguir empréstimo no Nubank sem comprovar renda? Pois é, eu particularmente consigo sem comprovar renda, tá? Mas tem várias pessoas que vão solicitar um empréstimo e chega lá no final, até fiz um vídeo exclusivo disso explicando por que a Nubank te pediu o comprovante de renda. E a Nubank fala assim, ó, para poder solicitar esse empréstimo, eu preciso que tu me comprove a renda. Então, como eu consigo solicitar empréstimo sem comprovar a renda, Vinícius? Existe padrão? Existe, porque assim, ó, a gente tem que pensar que tem, tá? O fórum da comunidade Nubank, e lá tem várias pessoas que dizem que conseguiram, depois de um tempo, tirar empréstimos da Nubank sem comprovar renda. Então, eu mesmo consegui, minha esposa conseguiu, e eu tenho que entrar e te justificar como tu vai conseguir tirar esse empréstimo da Nubank sem comprovar renda. Existem maneiras para aumentar na prática a chance de conseguir empréstimo no Nubank sem comprovar renda. E eu quero te explicar como fazer isso. Não é uma fórmula mágica, é um trabalho de relacionamento que tu vai ter com a Nubank. E eu vou tentar te explicar aqui todos os... Quantos pontos eu botei? 7 pontos importantes para tu conseguir um empréstimo no Nubank sem comprovar renda. Primeiro eu vou colocar a tela do meu celular, porque eu não sou ninguém sem colocar a telinha do meu celular aí para vocês. Deixa eu colocar. Telinha aí. Bom, primeiro momento, para quem é autônomo, já vou te destacar que um dos relacionamentos mais importantes que tem com a Nubank é abrir uma conta PJ com eles. Isso aqui é bom, fazer movimento com a conta, tá? Eu tô comprovando para vocês que eu tô com dinheiro emprestado, tudo, e não é grandes movimentações que eu tenho por mês na Nubank. Ó, eu recebo aqui de média 4 mil por mês aqui, não é nada demais, e já me liberou o empréstimo. Isso aí cai para tua conta física. Ah, mas Vinícius, eu não entrei aqui para PJ. Eu sei, e é isso que eu vou querer te ajudar. Vamos lá. Continha Nubank normal. Pontos importantes, tá? Relacionamento forte dentro do aplicativo. Cara, não adianta. Tu abre o teu aplicativo uma vez por semana, não tem o que fazer. Abre direto, constantemente, trabalha com ele. Tem vários pontos importantes aqui, ó. Open Finance, porque estás mostrando para a Nubank que tu queres mostrar para ela outras contas de banco. Estás mostrando para a Nubank também que tu queres mostrar a própria conta do Nubank para outros bancos. Então fazer Open Finance, entrar no aplicativo, trabalhar com a conta, fazer Pix, movimentação dentro do aplicativo, ficar mexendo, olhar, pegar empréstimo, cara, tudo. Porque o Nubank, tá? O algoritmo Nubank, ele enxerga o que tu tá mexendo no aplicativo. Ele considera todo. Tanto que ele cria vários botões, ó. Cria vários. Traga seus dados do Brasil Card, ó. Eu mandei os meus dados da Nubank pro Next e pro Brasil Card, pro Bradescard. O que ele fez? Ele quer que ele também quer receber os dados. Então, tudo isso, o envolvimento dentro do aplicativo é o primeiro ponto importante. Não adianta mexer no aplicativo de vez em quando, todos os dias, um pouquinho, cara, não é nada demais. Isso ajuda, tá? Segundo, manter histórico de pagamento impecável. Cara, não tem como tu querer um empréstimo se tu atrasa a fatura do cartão de crédito. Não tem como tu querer empréstimo se teu relacionamento do banco tá ruim, tu não consegue colocar nenhum valor considerável na caixinha, tu não consegue pagar uma conta atrasada em dia, e dentro do aplicativo da Nubank e fora. Ah, tu vai lá, tu atrasa alguma conta. Cara, isso judia do teu score interno. Não paga nada atrasado. Histórico de pagamento impecável é o segundo mais importante e um dos top que tem da Nubank. Terceiro, usar os produtos Nubank. Não adianta tu, como eu te falei, abrir o aplicativo de vez em quando. Faz o Pix, cadastra o teu CPF como chave Pix, mostra para o Nubank que tu queres ele como banco principal. Cara, isso aí é meio que eu falo todos os vídeos, porque funciona, gurizada, funciona. Colocar o teu CPF, telefone celular, funciona. Por quê? Porque tu mostra para o Nubank que tu queres que ele seja teu banco principal. Funciona. Não adianta. Pode ficar bravo comigo, mas funciona. Usar produtos. Caixinha. Eu hoje, particularmente, estou colocando aqui, ó, 3.600 na minha caixinha turbo. Eu tenho a reserva, que eu sempre digo para vocês que eu estou colocando R$100 na reserva de emergência todo mês. Por quê? Para pensar comigo, essa caixinha é uma caixinha que ela já é criada pela própria Nubank, tá? Ela é criada. Não é uma caixinha que tu criou. A Nubank criou. Em cima dessa caixinha que ela já criou, por que tu não coloca dinheiro ali todo mês um pouco? Eu já disse essa estratégia para vocês. Isso mostra para Nubank o quê? Além de usar os produtos dela, que tu tá historicamente criando
uma reserva, que tu tá pensando no futuro, que tu tá querendo entender como é que funciona. Então, tudo isso é importante. Eu uso a emergência e a caixinha turbo. E a caixinha turbo, Vinícius, por quê? Eu tô usando o produto da Nubank. O Nubank lançou esse caixinha turbo, eu tô usando. Por mais que seja 105% CDI, seja ruim. Se eu quiser, eu posso pegar esse dinheiro e colocar lá dentro do aplicativo do aplicativo que eu tenho do Mercado Pago ganhando 120. Mas por que tá aqui? Porque eu quero melhorar o meu relacionamento com a Nubank, não com o Mercado Pago. Então isso aqui vai influenciar. Quarta, melhora o seu score sempre. No score é um fator determinante? Não especificamente direto, mas ele te mostra como a Nubank tá te enxergando. Então se tu tem aqui, ó, a parte do cartão, tu tá olhando aqui o teu score, tá? Aí tu olha, teu score aqui tá 500 e pouco, cara. Isso. Teu score tá 500 e pouco, não vai tá bom. Então, manter um score bom, inclusive nas outras plataformas também. É muito importante. Score sempre interessante. Aguardar pré-ofertas. A Nubank ela costuma aparecer com pré-aprovações exibidas no aplicativo. Por exemplo, empréstimo. Apareceu. Vai ali e olha. Ó, o meu, ó, depende de análise. Se eu ficar colocando toda hora aqui consultando, e tu começa a perceber que quando tu consulta o empréstimo da Nubank aqui, for pegar o valor, tu coloca aqui para receber, tu consulta e tu fica fazendo análise toda hora, ele vai primeiro ou baixar ou aumentar o limite do teu empréstimo. Se ele fizer isso, ele tá te mostrando que ele quer te entregar em crédito. Por quê? Porque quando ele aumenta e diminui o limite de crédito, quer dizer que assim, ó, ô Vinícius, eu quero te entregar, o que tá acontecendo? Tu quer uma menor taxa? Se quer menor taxa, de repente ele vai diminuir o valor e vai diminuir a taxa. Ou de repente valor maior, ele vai aumentar um pouco a taxa e vai aumentar o valor. Então se ele fizer essa oscilação em pré-oferta, há grandes chances de já ter uma oferta liberada para ti e é só tu pegar. E aqui é o pulo do gato que eu quero entregar para ti. Por que às vezes a Nubank quer uma pré-oferta? Por mais que 45 mil reais para mim seja o valor que tá pré-ofertado, tu não pode tirar todo o valor. Porque assim, ó, tu viu que tu escolhe a parcela, tu escolhe tudo. Mas a Nubank, ela de repente, ela não entende a tua renda. E aqui é o ponto. Se eu fizer 48 vezes de 2 mil, beleza. Agora, se eu fizer em 18 vezes de 4 mil, de repente a Nubank não vai aprovar. E por que ela não vai aprovar? Porque ela não considera minha renda autossuficiente para pegar essa renda. Então, às vezes, pegar um valor, ao invés de 45 mil, um exemplo, tu pega 30 mil e parcela em 1.500 por mês. Isso pode ser que funcione, ao invés de tu pegar um valor alto com uma prestação alta. Então pega um valor menor com uma prestação menor. Por isso que muitas vezes as pessoas conseguem pegar. Eu tinha 10 mil liberado, peguei só 5, Vinícius, e agora sumiu. Porque tu só tinha 5 mil liberado pra ti. Os outros 10 mil, de repente, se tu comprovasse uma renda maior, mas como tu não teve a capacidade de comprovar a renda, a Nubank não tem como te entregar esse valor do empréstimo. Então isso é um fator muito importante e tem que ser relevado. Evita sinais de riscos antes de pedir, tipo, não fica consultando muita parte do teu crédito em curto prazo, porque significa o quê? Se tu fica pedindo empréstimo em tudo que é banco, ou pegando cartão em tudo que é banco, tem toda hora uma análise no teu CPF, quer dizer que tu tá desesperado. E aí tu pode correr um risco muito grande de não conseguir este empréstimo. E também tentar sempre portar uma renda indireta, colocar aqui trabalhos, colocar como mostrar a renda com recebimento, colocar dinheiro numa caixinha, porque no momento que tu coloca dinheiro, é sinal que tem dinheiro extra entrando. Se tem dinheiro extra entrando, para Nubank isso é um bom positivo. Então esses são os 7 principais pontos a serem analisados. O que não deve fazer é um alerta, não falsifica nenhum comprovante. Cara, a Nubank é inteligente, ainda mais para liberar dinheiro. Tu acha que ela vai entregar dinheiro pra gente que não tá pagando? Então, comprovante de renda falsificado é o fim para ti. E não confie em gambiarras que prometem empréstimos sem aprovação a todo custo. Não pensa, porque se eu apertar 3 botões, isso e aquilo, faz isso para te forçar. Não. O procedimento que eu te expliquei aqui é relacionamento. Isso aqui é importante. Alternativas seguras, para quem não consegue, é o empréstimo consignado, empréstimo com garantias e microcrédito de fintech especializados, tu pode tentar conseguir. Então, assim, quando a gente quer um empréstimo, os melhores pontos é esse. Eu só te expliquei sobre relacionamento dentro da plataforma. Coisas que são úteis e que realmente vão funcionar de acordo com o andamento da carruagem, tá bom? Vinícius, eu gostei do vídeo. O que eu tenho que fazer? Apenas deixar o teu like e se inscrever no canal. Não custa nada e pra mim é importante. Até o próximo.